Em destaque no Panorama CBN, Daniel Vorcaro se prepara para a delação premiada sem poupar ninguém. Irã promete retaliação a ataque de Israel contra a estrutura de energia e petróleo ultrapassa os $110. Para conter movimento de caminhoneiros, o governo propõe bancar parte do ICMS sobre diesel e aperta a fiscalização do pagamento do frete. Mesmo com guerra, Banco Central corta a Selic pela primeira vez em quase 2 anos. Juros são mantidos nos Estados Unidos. Dia de guerra no Rio de Janeiro tem 8 mortos, incluindo um morador mantido refém e ônibus incendiado. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. Começando pelo Banco Master, porque Daniel Vorcaro começou a preparar o terreno para um acordo de delação premiada. A informação foi dada em primeira mão pela colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo e da CBN. A movimentação acontece logo depois da segunda turma do Supremo formar maioria para manter a prisão dele na última sexta. Vorcaro contratou o advogado José de Oliveira Lima, o Juca, que já procurou investigadores da Polícia Federal para garantir que ele está disposto a fazer uma, entre aspas, delação séria. Na prática, quer dizer que ele não pretende poupar ninguém. O movimento de Vorcaro acontece em meio a uma forte pressão de políticos do Centrão que tentavam negociar uma delação seletiva para proteger aliados. Mas os investigadores deixaram claro que não há espaço para acordos que tentem salvar personagens específicos. O mercado financeiro e o meio político aguardam uma delação conjunta entre Vorcaro e João Carlos Mansur, dono da gestora de recursos REAG. De acordo com a PF, a REAG era usada para distribuir dinheiro desviado do Master para contas pessoais do banqueiro e por pagamento de propinas a autoridades públicas. Esse caso está sob a supervisão do ministro André Mendonça, do STF, que assumiu a relatoria em fevereiro, depois que Dias Toffoli se declarou suspeito por causa de elos com o banqueiro, e nessa quarta-feira Mendonça atendeu a um pedido da PF e prorrogou as investigações da Operação Compliance Zero por mais 60 dias. A Polícia Federal afirma que ainda precisa periciar mais de 100 celulares apreendidos, incluindo 8 aparelhos que pertencem ao próprio Daniel Vorcaro, e a expectativa é que o cruzamento desses dados com as informações da futura delação revele a extensão real do esquema bilionário de fraudes financeiras. Durante um evento da Federação Brasileira de Bancos, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, disse que a corporação vai seguir com as apurações até o fim e sem sofrer intimidações. E a CPI do crime organizado aprovou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do fundo que comprou a participação da empresa do ministro Dias Toffoli, do Supremo, no Resort Itaiaia, no Paraná. É um drible da CPI no impedimento de ter acesso às contas da empresa, que teve a quebra do sigilo revertida pelo ministro Gilmar Mendes. A CPI também aprovou a convocação de Marta Greff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, e do secretário de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, João Pires. A comissão quer detalhes sobre mensagens que foram interceptadas pela Polícia Federal, que mostram que Marta recebia relatos de Vorcaro sobre reuniões com autoridades dos 3 poderes. Já o secretário João Pires deve explicar como o crime organizado usa fraudes no setor de combustíveis para lavar dinheiro. Por outro lado, os parlamentares rejeitaram ouvir o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, do União Brasil. A oposição queria esclarecer doações de R$5 milhões feitas pelo cunhado de Vorcaro a campanhas do PL, além de repasses de R$3.600.000 citados pelo COAF a ACM Neto. O ex-diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Sérgio de Souza, era esperado para depor, mas não compareceu graças a uma autorização do ministro André Mendonça. Indo agora para o Oriente Médio, Israel anunciou a morte do ministro da inteligência do Irã, Esmail Khatib, num ataque realizado durante a madrugada dessa quarta-feira. O governo iraniano confirmou a informação horas depois. Segundo a imprensa de Israel, o bombardeio atingiu um esconderijo em Teherã, a capital do Irã.
Khatib chefiava o Ministério da Inteligência e Segurança Nacional e era peça-chave na estrutura de repressão interna do regime. Ele também atuava na articulação direta com a Guarda Revolucionária Iraniana. Ao anunciar a operação para as tropas, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, destacou que as ações no território do Irã estão subindo de patamar. Ele disse que as ações estão no auge da fase decisiva e citou as eliminações de outros 2 altos membros do regime que eu te contei ontem aqui no Panorama, o Ali Larijani e Gholam-Reza Soleimani. Katz afirmou ainda que ele e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deram carta branca para o exército matar qualquer alto funcionário iraniano sem necessidade de novas aprovações. Pelo lado do Irã, o presidente Massoud Pezeshkian declarou estar com o coração partido, mas o Ministério das Relações Exteriores minimizou o impacto político dessas baixas. O governo do Irã indicou que já possui substitutos planejados para os cargos vagos e que a estrutura do regime não será desestabilizada. Uma multidão acompanhou o mega funeral dos 2 comandantes e também foram homenageados os marinheiros que morreram no navio da Marinha atacado pelos Estados Unidos perto do Sri Lanka há 2 semanas. E em retaliação à morte de Ali Larijani, que era chefe do Conselho Supremo de Segurança do Irã e um dos nomes mais influentes do regime, o Irã lançou uma saraivada de ataques contra Israel. Um ataque com bombas de fragmentação deixou 2 mortos e 5 feridos. O projétil atingiu um prédio na região metropolitana de Tel Aviv. As vítimas são um casal de idosos que não conseguiu chegar ao bunker do edifício a tempo, logo depois que as sirenes de alerta tocaram. Segundo o jornal israelense Haaretz, a bomba perfurou o telhado e explodiu dentro do apartamento. O governo do Irã prometeu bombardear a infraestrutura de energia e gás dos países árabes no Golfo Pérsico. O comunicado foi divulgado pela TV estatal em resposta a um ataque sofrido pelo campo de gás de South Pars, no território do Irã. Segundo o site Axios, a ofensiva contra a planta de gás foi coordenada e aprovada pelo governo Trump e executada por Israel. O Ministério das Relações Exteriores do Catar condenou a ação. O Irã acusa países como a Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes de permitirem o uso do espaço aéreo por forças americanas. O conselheiro da presidência dos Emirados Árabes afirmou que a agressão iraniana aproxima as nações árabes de Israel. E a diretora de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, Tulsi Gabbard, disse numa audiência no Senado americano que o regime do Irã permanece intacto, mas em grande parte degradado. Segundo ela, o programa de enriquecimento nuclear do Irã foi aniquilado e, até o momento, a inteligência não detectou movimentos para a reconstrução dessas usinas, embora o tamanho total do prejuízo ainda seja incerto. A diretora alertou, no entanto, que o país e seus aliados regionais ainda têm força para atacar interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio. E essa análise dela traz um tom de cautela que é diferente das declarações recentes do presidente Donald Trump, que já disse que o Irã está acabado. Donald Trump que sugeriu nessa quarta que pode deixar a responsabilidade pela segurança no Estreito de Hormuz exclusivamente para os países aliados. Numa postagem numa rede social, ele questionou a necessidade de manter a presença americana na região. Na publicação, Trump afirmou que os Estados Unidos não precisam daquela rota e sugeriu que o fim do que ele chamou de Estado terrorista iraniano obrigaria aliados que hoje são indiferentes a agir. Só que, na realidade, a interrupção prolongada no fluxo de navios por lá tem impacto direto na economia do mundo inteiro, no mercado interno dos Estados Unidos também, porque o estreito é a principal via de escoamento de petróleo do mundo. E a ameaça do Irã contra embarcações já foi suficiente para paralisar a navegação e provocar uma disparada nos preços internacionais do barril. Até agora, aliados da Europa e da Ásia recusaram os pedidos do governo Trump para enviar navios e equipamentos militares para liberar a passagem. E a Bloomberg publicou que a Arábia Saudita já conseguiu retomar mais da metade das exportações normais de petróleo por causa de um atalho. O país está contornando o Estreito de Hormuz e usando um oleoduto que tem 1.200 quilômetros e leva o combustível até o porto de Yanbu, que fica no Mar Vermelho. E os embarques por essa rota atingiram a média de 4 milhões e 190 mil barris por dia na última semana, sendo que antes do conflito,
o volume que passava por lá era de apenas 1.400.000. Essa movimentação criou um congestionamento marítimo. Pelo menos 32 superpetroleiros e outros navios aguardam para carregar na costa oeste da Arábia Saudita. E nessa quarta, o barril do petróleo se manteve em alta de mais de 7%. No momento em que eu gravo o panorama, o valor está acima de $110, maior valor desde julho de 2022. E tem preocupação aqui no Brasil, inclusive por causa da movimentação de caminhoneiros que ameaçam greve, e a gente tem más lembranças desse tipo de paralisação. O governo federal apresentou uma ofensiva em duas frentes para conter a insatisfação de caminhoneiros e frear o impacto da alta do diesel. A Petrobras tem segurado o preço, mas segundo o governo, o Brasil precisa importar 27% do diesel consumido no país. No Ministério da Fazenda, a proposta levada aos estados é zerar o ICMS sobre a importação do combustível até o fim de maio. Apesar de o governo federal já ter zerado os impostos federais, PIS e COFINS, os governadores ainda resistem em abrir mão da arrecadação do imposto estadual. Agora, pelo desenho que foi apresentado no Conselho Nacional de Política Fazendária, a União se compromete a bancar metade da perda de arrecadação dos estados. O custo total da medida é estimado em 3 bilhões de reais por mês, segundo o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan. De maneira temporária, com compromisso do CONFAZ, eu como presidente do CONFAZ e os secretários de Fazenda de acompanhar isso semanalmente, de se retirar o ICMS importação do diesel com uma contribuição da União de 50% da renúncia que os estados teriam que arcar. Ainda segundo Dario Durigan, 21 estados concordaram em disponibilizar as notas de venda de combustíveis em tempo real com a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, para ajudar na fiscalização de aumentos abusivos no preço dos combustíveis. Enquanto a Fazenda negocia o preço na bomba, o Ministério dos Transportes foca na remuneração da categoria. O ministro Renan Filho anunciou que vai endurecer a fiscalização contra empresas que descumprem o piso mínimo do frete. O frete é o valor pago pelo transporte de uma mercadoria de um ponto a outro. Aí, quando o preço do diesel sobe, o custo do transporte aumenta e, se as empresas contratantes pagam abaixo do piso, o caminhoneiro acaba pagando para trabalhar. E a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, passou a fazer o monitoramento de forma eletrônica. O salto nos números impressiona. As autuações por irregularidades passaram de 300 por mês no ano passado para mais de 40 mil em janeiro de 2026. O governo divulgou uma lista das empresas com o maior número de infrações nos últimos 4 meses. Entre elas estão gigantes como BR Foods, Vibra Energia, Raizen, Ambev e Cargill. O ministro Renan Filho diz que o descumprimento deixou de ser um erro pontual para virar modelo de negócio. Ninguém está contratando um frete abaixo da tabela uma vez. Há uma prática reiterada. Essa é uma mensagem-chave que passa o governo federal, que é separar quem erra de quem faz disso um modelo de negócio. E as empresas que seguirem descumprindo a norma podem ser proibidas de contratar fretes temporariamente ou até perder o registro na agência reguladora. O Palácio do Planalto ainda estuda qual instrumento jurídico vai ser usado para aplicar essas punições. E nessa super quarta, com decisões sobre os juros nos Estados Unidos e no Brasil, o Banco Central americano decidiu manter a taxa inalterada pela segunda reunião seguida. Os índices continuam na faixa de 3,5% a 3,75% ao ano, que é o menor patamar desde setembro de 2022. Em comunicado, o órgão destacou que a atividade econômica segue sólida, mas as incertezas externas impedem novas quedas nos juros agora, e por incertezas externas, entende-se guerra no Irã, com o preço do petróleo nas alturas. Essa é a penúltima reunião de juros sob o comando de Jerome Powell. O presidente Trump critica a atual gestão e pede cortes imediatos nas taxas, e ele já indicou o economista Kevin Warsh para assumir o cargo em maio. Aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu reduzir a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 0,25 ponto percentual, de 15% para 14,75% ao ano. É a primeira diminuição da Selic desde maio de 2024.
Essa era a expectativa da maior parte do mercado, que projetava essa redução de 0,25 ponto percentual. O começo do processo de queda dos juros no Brasil acontece apesar dessas incertezas no Oriente Médio. No mercado financeiro, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,43% aos 179.639 pontos. O dólar comercial subiu 0,9%, cotado a R$ 5,24. O euro vale R$ 6,1, com baixa de 0,32%. E o deputado federal Gustavo Gayer, do PL, protocolou um pedido de prisão domiciliar humanitária para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O documento tem o apoio de mais de 170 parlamentares, incluindo integrantes do Republicanos e do Novo. O cardiologista Brasil Caiado, que acompanha o ex-presidente, também defendeu a prisão domiciliar. Se você tem uma equipe também de apoio de enfermagem, 24 horas, uma alimentação mais adequada, uma visualização de qualquer alteração precoce, sem dúvida nenhuma que o domiciliar é melhor. O senador Flávio Bolsonaro se reuniu com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e nessa quinta o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, viaja a Brasília para reforçar o pedido em reuniões com ministros do Supremo. Oficialmente, Tarcísio trata de processos da Sabesp, mas segundo a apuração da repórter Bruna Barbosa da CBN, a prioridade é a situação de Bolsonaro. O ex-presidente está internado desde sexta no hospital particular DF Star, ainda sem previsão de alta. No Rio de Janeiro, uma operação do BOPE terminou com 8 mortos nessa quarta-feira no Morro dos Prazeres. E entre os mortos está Cláudio Augusto dos Santos, conhecido como Giló dos Prazeres. Ele era apontado como chefe do tráfico na comunidade e um dos líderes mais antigos da facção Comando Vermelho. Giló acumulava 135 anotações criminais e era um dos nomes mais procurados do estado. Também era investigado pela morte do turista italiano Roberto Bardella, em 2016, que entrou por engano na comunidade de moto. Um morador, identificado como Leandro Silva Souza, também foi morto com um tiro na cabeça. Segundo a polícia militar, ele e a esposa foram feitos reféns dentro de casa por 6 criminosos que tentavam fugir. Nas palavras do comandante do BOPE, uma ação covarde, tenente-coronel Marcelo Corbage. A PM diz que o morador e todos os bandidos morreram durante uma tentativa de negociação que não teve sucesso. A mulher desse morador, o Leandro, foi resgatada em estado de choque e a origem do disparo que atingiu o morador vai ser investigada. O objetivo da operação era cumprir mandados contra o roubo de veículos e o tráfico de drogas. 2 policiais militares ficaram feridos, mas sem gravidade. A esposa do traficante, Giló, também foi atingida na perna e segue internada em estado estável. E em represália à morte do chefe do tráfico, criminosos causaram pânico no Rio Comprido. Ônibus foram atravessados em vias importantes, como a Avenida Paulo de Frontin, que dá acesso ao túnel Rebouças. Pelo menos um ônibus foi incendiado. O comércio da região também fechou as portas e o trânsito sofreu interrupções ao longo de todo o dia. Essa foi a segunda operação seguida nas comunidades da Coroa, Falê e Fogueteiro, que vivem um cenário de guerra desde terça. Pelo segundo dia consecutivo, o alvo da polícia era Wilton Carlos Rabelo Quintanilha, um dos chefes do Comando Vermelho, ainda foragido. E mais um desdobramento do caso da PM encontrada morta em casa em São Paulo. A Polícia Civil e a Polícia Militar prenderam o tenente-coronel da PM, Geraldo Leite Rosa Neto. Em seguida, ele virou réu por feminicídio e fraude processual pelo assassinato da esposa, a soldado Gisele Alves Santana. O oficial foi localizado em um apartamento em São José dos Campos, no interior de São Paulo, e levado para o presídio militar Romão Gomes, em São Paulo. E tem novidades reveladas pela reportagem da TV Globo. A Corregedoria da PM analisou mensagens trocadas pelo casal no celular que apontam que ela foi agredida por ele 13 dias antes de morrer. No dia 6 de fevereiro, Gisele afirma: "Você sempre caçando um motivo para brigar, mas você vai ver só. Você enfiou a mão na minha cara ontem, gritou comigo hoje." Em outros diálogos, Gisele escreve que Geraldo Neto teria que mudar o comportamento babaca e sem escrúpulos. O PM chamava a esposa de burra e certa vez deu a seguinte declaração:
Lugar de mulher é em casa, cuidando do marido, e não na rua, caçando assunto. Rua é lugar de mulher solteira à procura de macho. Olha, o crime aconteceu no dia 18 de fevereiro, no centro de São Paulo. Inicialmente, o caso foi registrado como suicídio, só que a investigação mudou de rumo depois de laudos da Polícia Técnico-Científica apontarem que a trajetória da bala e a profundidade dos ferimentos eram incompatíveis com o que foi alegado pelo marido. Exames também descartaram que Gisele estivesse grávida ou dopada, mas revelaram manchas de sangue espalhadas por vários cômodos do apartamento. Esse caso deixa bem clara, para quem ainda tinha dúvida, a diferença entre um homicídio de uma mulher e um feminicídio. Nessa quarta, o Senado aprovou um projeto que obriga a polícia a determinar o uso de tornozeleira eletrônica para agressores de mulher em casos de risco. O juiz, depois de comunicado, vai ter 24 horas para decidir sobre a manutenção ou a revogação da medida. Caso não aceite, ele vai precisar explicar o motivo. O texto segue para a sanção do presidente Lula. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de mandar seu nome e a cidade de onde está ouvindo o Panorama. I can't believe our first hit MIT! MJ, come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life. I can't. I knew it! É a continuação da saga do Homem-Aranha, movimentou as redes sociais nesta quarta-feira, porque a Sony Pictures divulgou o primeiro trailer de Homem-Aranha Um Novo Dia. Longa que tem estreia marcada para 30 de julho, é o quarto filme da franquia, protagonizada por Tom Holland. Essa trama é uma sequência direta dos eventos de 2021, quando um feitiço do Doutor Estranho fez com que o mundo esquecesse a identidade civil do herói. O roteiro destaca o isolamento de Peter Parker, que agora vive sozinho em Nova York, e os antigos aliados, interpretados por Zendaya e Jacob Batalon, retornam aos papéis de MJ e Ned. Só que por causa do feitiço eles não se lembram de nada, seguindo a vida como estudantes do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O elenco ganha o reforço de Sadie Sink, conhecida pela série Stranger Things. A personagem dela ainda não é conhecida, mas há expectativa de que ela assuma um papel central nessa nova fase. Outra presença confirmada é a de Mark Ruffalo, que volta como Bruce Banner, o Hulk. No filme, o cientista atua como um mentor, ajudando Peter Parker a compreender novas mutações e instabilidades em seus poderes. What did you say your name was? 30 de julho a estreia, hein? Gosta de Homem-Aranha? Enormously dangerous. Spiders have 3 life cycles. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. A próxima edição chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos. E eu volto na sequência. Até lá. Nice flowers. Oh, they're a housewarming gift. I'm MJ. I'm just a neighbor from across the hall. Friendly neighbor. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.